Morning, how are you? Espero que todos estejam bem. É, Gravando a aulinha aqui para começar a semana do dia 4, ok? Do primeiro ano, a gente está vendo sobre o gênero textual carta ao leitor. Então, hoje nós vamos ver um exemplo, né, uma atividade que vai usar esse tipo de texto como exemplo. E depois a gente vai estar trabalhando também um pouquinho da gramática com os advérbios. Vamos lá? Carta ao leitor. O que é o primeiro processo aí? Você vai acompanhar a aulinha, né? E eu pedi para você fazer a cópia dessa carta ao leitor, desse exemplo de texto, né? E quando você estiver fazendo a cópia dessa carta ao leitor, qual é o intuito da atividade, né? Qual o maior interesse? O intuito é que você perceba as características que formam esse tipo de gênero textual. Qual é, por exemplo, a diferença entre uma carta ao leitor e uma carta de amor, ou uma receita, ou então um boleto, porque todos esses exemplos que eu acabei de citar tratam-se de um tipo de gênero textual. Mas agora, especificamente, a gente está vendo sobre carta ao leitor. Então, qual que é o intuito? O intuito, primeiro, que você faça uma leitura silenciosa, né? Em inglês mesmo. Ah, professora, mas eu não sei ler inglês. Não tem problema, né? Você vai acompanhar com os seus olhos aí, palavra por palavra, né? Com qual o intuito? O intuito é aguçar a sua curiosidade, né? E aí, pós essa leitura silenciosa, o que eu te aconselho? Te aconselho a pedir a ajuda do Google Tradutor, ou então você mesmo em casa pode fazer uso do auxílio do dicionário. Ah, professor, não tem dicionário em casa. Não tem problema, né? Tudo pode ser conversado. Conversa comigo, eu marco um horário com a Patrícia, você pode até ir lá na escola, que a escola disponibiliza para você o dicionário, não tem desculpa, né? Mas eu acho que o melhor jeito é através aí da ajuda do Google Tradutor. Já que vocês estão vendo as aulas online mesmo, copiar e colar o exercício, o texto, né? Fica uma maneira bem mais fácil para você chegar aí à tradução do que vem a ser o texto. Então, o que é o intuito quando você está aprendendo uma língua nova? O intuito é que você amplie o seu vocabulário, certo? Tem algumas palavras que eu já conheço, tem algumas que eu não conheço. Então, como que eu vou fazer para o meu cérebro fixar essa palavra, traduzir essa palavra? Eu uso o método, quando eu estou nas minhas aulas de inglês, de sempre fazer a cópia, né? Eu copio, aí a palavra que eu não sei qual é, eu geralmente copio ela 3 a 4 vezes, aí depois eu vou lá, olho a tradução, e aí sim, eu vou conseguir de alguma maneira fixar essa palavra na minha mente, tá? Ah, professora, copiar 4 vezes, o que é? Você tá maluca? Nossa, minha mão dói. Gente, mas é uma única maneira que eu conheço que realmente vai fazer com que você fixe o conteúdo na sua cabeça, né? Essa é uma maneira, você copiando, você lendo, você pesquisando. Infelizmente, nós, enquanto seres humanos, ia ser muito fácil, né? A gente só passar o olhinho assim, ó, por cima, via a palavra, meu cérebro, pá, já gravou, né? Já fixou. Infelizmente, não é assim, né? É, ainda mais nesse mundo contemporâneo agora, que é tudo muito automático, né? E muito rápido. A gente mal se lembra do que a gente comeu ontem no almoço, né? Se forem me perguntar o que eu comi há 2, 3 dias atrás, eu provavelmente não vou saber responder de primeira. Eu até posso chegar à resposta, mas eu vou ter que fazer muita força. Então pensa, isso com um idioma novo, um idioma diferente, né? Então assim, esses exercícios e essas aulas, elas estão acontecendo para que você o quê? Melhore a sua capacidade de aprendizagem, para que você aprenda mais, para que você saiba mais. Então, qual a maneira de você saber mais? Dedicando, tendo foco, né?
Então eu pus um texto aí bem pequenininho, até para facilitar para você, para não ter que ficar copiando muito, para vocês não reclamarem muito, né? Então tem um pequeno exemplo aí de cartão leitor, já dando ênfase que esse tipo de texto, geralmente eles não é muito extenso, né? Geralmente a carta ao leitor vai possuir uma opinião e ela não vai ser muito extensa. O que ela vai ter de diferente dos outros gêneros textuais é que ela vai possuir sempre um remetente, né? Ou seja, um locutor e um interlocutor, ou seja, quem que é que escreve a carta, para quem que é que se escreve essa carta, para qual tipo de público, geralmente qual a temática, qual o assunto que está sendo levantado. Então são esses detalhezinhos. Ah, uma questão muito importante, data. Data é uma coisa que na carta ao leitor a gente vai ver sempre. Ok? Aí já está aqui o exemplozinho, né? The information rates of speech and of reading. Published uh, 10 November 2019. Tem o nome, né? From James Stone, Great Hawklore, Derbyshire, UK. Então, você tem um textinho, o intuito é, primeiro, você fazer a leitura silenciosa, né? Então, vou dar um tempinho aqui para vocês me acompanharem aí fazendo essa leitura silenciosa. Presta atenção que tem muitas palavras, né, que são as famosas que a gente chama de estrangeirismos, né, como information, né, é, cadê? Calculation. São palavrinhas que são aqui muito parecidas com o nosso português. Minute. Então, assim, dá para você acabar percebendo sobre o que é o assunto principal do texto que está sendo dito aí. Como eu havia dito, né, prestar atenção aos detalhes. Qual que é o tema? Qual que é a data? Qual que é o público? Qual que é o meio de divulgação? Como que você vai chegar a essas informações? Primeira coisa, traduza, né? Traduza lá, vai lá, usa o Google Tradutor, que ele vai estar te auxiliando aí nesse processo. Vê pelo Google Tradutor que tipo de assunto que é que está sendo tratado e você, consequentemente, vai saber em qual meio de comunicação que essa carta foi publicada, né? Antigamente, um meio de comunicação onde os gêneros textuais eram bastante vistos era muito em jornais, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com quase tudo sendo online, o que que acontece? O jornal também passou a ser online, né? Tudo bem, você tem ele físico, você ainda consegue encontrar bancas de revistas, né? Mas você encontra geralmente tudo online. Então, uma diquinha aí sobre qual tipo de público, já por essa informação que eu estou te passando agora, dá para você meio que saber, né? Onde que uma carta ao leitor ela vai ser exposta para que as pessoas tenham acesso. Bom, fez a leitura silenciosa, agora você vai usar a ferramenta aí do Google Tradutor, que é o quê? Cola o texto e aí bem embaixo tem um íconezinho que é como se fosse uma caixinha de som. Você vai dar play nessa caixinha de som e aí a voz do Google Tradutor vai ler todo o texto para você. Primeiro você faz isso e escuta o texto do começo ao fim. Depois, o que, que você pode fazer? Você pode separar as palavras e dar play para o quê? O Google Tradutor vai falando palavra por palavra para você ir assimilando com mais facilidade para que você tente falar, né? Fez leitura silenciosa? Beleza. Depois, faça a leitura com a ajuda do Google. Ok, já fiz, professora. Terceira parte. Agora você vai tentar fazer essa leitura. Ah, professora, mas eu não sei ler inglês. Ok, não tem problema. É justamente isso. Você vai tentar falar inglês, né? Ainda bem que isso não é uma prova ainda, você não está numa empresa, não está fazendo uma prova para
um concurso de vestibular, você não vai tá concorrendo a uma vaga de emprego. No caso, a gente está fazendo um treinamento. Então, não tem problema algum se por um acaso você não falar com perfeição essas palavras, né? Até mesmo porque você não é obrigado a sabê-las. Mas você é, vou dizer assim, obrigado a fazer a sua parte, que é o quê? Tentar falar as palavras. Porque é a única maneira de você. Como é que eu posso dizer? Palavra? É, é a única maneira de você avançar, né? Bom, eu não sei, mas eu vou tentar. E nessa tentativa, nessa repetição de tentar falar as palavras, eu vou acabar o quê? Acertando, né? Como eu disse, tem aí a ajuda muito favorável do Google Tradutor, que vai te ajudar bastante, né? É só colocar, ela fala e depois você repete. Vamos para o nosso próximo slide. Antes de chegar nesse slide, você tem o que? A atividade para ser feita. A atividade é relacionada à carta ao leitor. Você vai responder lá informações principais, como quem é o autor, qual o meio, qual a data, tá bom? A atividadezinha relacionada ao gênero textual é a identificação desse gênero textual. Você vai identificar quais são as características que diferem esse gênero textual de um outro gênero, como por exemplo um artigo, né? Ou uma redação. E aí agora a gente já vai partir aqui para a nossa segunda aulinha sobre a parte gramatical. Nessa parte gramatical agora a gente vai ver um pouquinho sobre o simple present, né? O que é o simple present? É um tempo verbal que a gente usa dentro da língua inglesa, que também é chamado de present simples, ou seja, o presente simples, e ele é um dos tempos verbais, né? Ele equivale ao presente do indicativo na língua portuguesa. Ou seja, tudo que eu vou falar no presente, I'm walking, I see you, I'm right, né? Eu escrevo, eu vejo, tudo que está no tempo presente e não no futuro ou no passado, eu vou usar sempre o simple present. O simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no tempo presente. O que vocês vão fazer? Vai copiar essa informaçãozinha aí no caderno de vocês. Essa parte gramatical é importantíssima, tá? É importante que você saiba é, sobre o que é o simple present e qual que é esse tempo verbal que ele equivale, tá bom? Copiar aí essas informações. Vou dar um tempinho aqui para vocês estarem copiando. Quando vocês estão copiando, eu vou dar as informações. Usa-se o present simples para expressar um fato. Por exemplo, class start 8. Uma ação habitual, um acontecimento. E geralmente ele é empregado com os advérbios de tempo, né? Nós vamos usar aí no simple present os advérbios de tempo. E aí, para facilitar para vocês, o que a professora fez? Já te dei aí uma tabelinha com alguns exemplos desses advérbios, né? Você vai copiar também esses advérbios aí, porque futuramente, quando a gente for fazer uma prova em sala de aula, eu vou estar cobrando esses advérbios. É claro que não são só esses, né? Assim como no português, é uma cadeia bem extensa. Mas a gente tem aqui os que são mais frequentes, os que são usados every day, por exemplo, todos os dias, né? Então vamos lá, a gente tem o primeiro now, que significa agora. A gente tem o segundo always. É uma palavrinha que a gente vê muito, né, quando a gente está vendo seriado, acompanhando filme, que significa sempre. Never, que significa nunca. Today, que significa hoje. Every day, que significa todos os dias. Daily, que significa diariamente. Often, que significa frequentemente. Sometimes, que significa às vezes. Generally, que significa geralmente. E usually, que significa usualmente. Gente, importantíssimo copiar essa tabelinha. Copiem, treine, procurem fixar, né? Essas palavrinhas são palavrinhas muito usadas na língua inglesa. Isso aí vai facilitar você até
para você começar a compreender quando você está assistindo um filme que é em inglês, né, que é só legendado, vai te facilitar muito. Os advérbios de tempo. Aí, para a gente encerrar essa aulinha de hoje aí, você tem um exercíciozinho que eu coloquei aí para você preencher a frase com o advérbio adequado. Você tem, entre aspas, opções: January, travel, place, go, always, read e loves. E aí, o que vocês vão fazer? Tem as frases e vocês vão ver aí, ó, qual desses advérbios é o mais adequado para você completar a frase. Do lado da frase aí, eu já coloquei para você até a tradução da frase. Então, para ficar bem simples, né? Tá facinho, mamão com açúcar. É só você olhar a frase em português e preencher ali com o advérbio adequado. Tá bom? Qualquer tipo de dúvida, entrar em contato com a gente. Vocês têm lá o WhatsApp, né? Os grupos da sala. A professora está lá disponível. Vocês fiquem à vontade para chamar a professora lá, que no que eu puder ajudar. Outras dúvidas também que vocês podem ter, seguinte, só entrar lá no Google, gente. Vocês têm uma facilidade tão grande hoje em dia, né? Na minha época a gente não tinha, a gente custava ter um livro. Hoje em dia vocês têm tudo na internet, né? Basta escrever lá. Entra lá no Google, no canal do YouTube. Pronto, é só você teclar lá. Present simples, tempo presente no inglês. O que que é? Exercícios para fixação. Procurem ficar interessados, né? Só existe uma única maneira de você aprender. Que maneira é essa? Se interessando, né? A gente pode aprender tudo nessa vida, uma língua nova, um instrumento novo, um esporte novo, né? Depende do quê? Depende do meu querer. Se eu quero, eu consigo realizar tudo, né? E uma coisa de cada vez. Ai, muita coisa, professora, a gente tá tendo muita aula, muita matéria. Ok, mas põe na sua cabeça, um dia de cada vez. Hoje a gente viu carta ao leitor, a gente viu um pouquinho sobre a leitura dessa carta ao leitor, viu que é um texto pequeno, vimos características ligadas a essa carta ao leitor. E agora, para você terminar aí, você viu os exemplos de advérbios que vão ser usados dentro desse tempo verbal. E você tem um exercício aí para você treinar um pouquinho sobre esses advérbios, né? Acho que está bem explícito, está bem, como é que eu vou dizer, bem claro, né? Não vai ter muito tipo de dificuldade para estar fixando aí essa atividade aí na cabecinha de vocês, tá bom? See you, tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus e até mais. Bye bye. See you later.